Bom, vamos começar. Sim, infelizmente, nossa última aula, mas acho que deu, né, para introduzir, né, esse mundo que é a literatura italiana da Sardenha. Eu vou pedir para fechar o microfone. Então, sempre que vocês entrarem, gente, fechem o microfone, beleza? Para não dar nenhuma interferência. Eu estou fazendo essa gravação para que a gente possa colocar no YouTube da FELESH para mais pessoas poderem ter acesso a esse curso. Hoje eu peço desculpa pelo meu cachorro, hoje ele está particularmente atacado, então vai ter aí uns latidos de vez em quando. Mas hoje é a nossa última aula sobre a literatura italiana na Sardenha entre os séculos 20 e 21. A gente já está aqui no século 21, né? Então, antes de começar a aula, eu queria falar sobre essas questões de ordem prática, sendo a primeira delas a lista de presença, que eu coloquei aqui no chat, vou colocar mais para frente também de novo. Vocês podem responder para poder receber o certificado depois desse curso. Sim, ele está triste que o curso vai acabar. Nas duas primeiras ele ficou quietinho, né? Hoje, não tanto. Enfim. Mas aí vocês podem responder a esse forms para poder receber o certificado depois. Outra questão de ordem prática que eu queria pedir também é deixar o microfone desligado, conforme eu for fazendo essa exposição inicial, né, como a gente fez nas aulas anteriores, e a gente reserva um tempo ali de conversa no final da aula, né, no final dessa exposição que eu trouxe aqui. Hoje é um pouquinho longa, para poder falar, né, fazer um debate mais qualitativo sobre o que a gente vai ver aqui. Va bene? Então, vamos lá começar. E qualquer coisa, né, vocês podem escrever no chat e me perguntar. Começando a apresentação de hoje, demorei um pouquinho mais para fazer esses slides, mas acho que valeu a pena, né? Esse é o nosso último encontro, né? O último encontro desse curso curtinho que eu fiz, né, para complementar as minhas pesquisas do mestrado. Enfim, ele se chama Literatura Italiana na Sardenha entre os séculos 20 e 21. E a gente conseguiu ali falar sobre o século 20 na primeira aula, trabalhar um pouquinho do século 21 já na segunda aula, né, falando sobre o Salvatore Nifoy. E hoje a gente vai falar sobre a Michela Murgia e o romance Acabadora, que é o romance que é meu objeto de pesquisa, né, lá no desenvolvimento do meu mestrado. Tá bem. Então, passando já para a aula em si, eu queria falar, né, agora começando de fato essa nossa última aula, que é a última, mas ela é a grande justificativa do curso com relação à minha pesquisa, né? Já que o ponto central do que eu desenvolvo no meu mestrado é uma leitura do romance Acabadora, né? Então, o meu mestrado gira em torno desse romance que a gente vai trabalhar hoje, né? Da escritora sarda Michela Murgia. E eu aproveito, antes de entrar nesse romance, nesse mundo que a gente vai ver hoje, eu aproveito para fazer um breve ripasso, né, uma recuperação do que a gente viu nas primeiras aulas. Não sei se todo mundo que está aqui hoje estava nas anteriores, né, mas então eu vou fazer uma breve revisão, né, de tudo que a gente viu e de tudo que estava presente no programa de alguma forma. Porque quando a gente estuda literatura contemporânea, né, é sempre importante conhecer o que veio antes no sentido de tempo mesmo, né? E entender quais são as possibilidades que já foram oferecidas anteriormente sobre esses temas, né? Os temas sobre os quais a literatura contemporânea se debruça, né? Quais são as possibilidades que já existiam com relação ao espaço, com relação aos protagonistas, com relação ao feminino, enfim. Tudo isso já existia ali na produção literária da Sardenha, e então é impossível ir em direção à literatura sarda contemporânea, essa nova literatura sarda que a gente conheceu a partir do Salvatore Nifoy na última aula. A gente precisa pensar, né, a Grazia Deledda, que foi a autora mais importante da Sardenha do século XX, né, já no início do século XX. Essa escritora, então, conforme a gente viu na nossa primeira aula, ela moldou a maneira
em que se faz literatura sarda ali no século XX, né? E a gente fez uma leitura inicial, né, mais detida sobre o romance Cane al Vento, Juncos ao Vento, né, lá no início da nossa primeira aula. A gente viu como que aquela história se desenvolve a partir da história da Sardenha, da Barbádia, que é essa região mais do interior, mais da montanha. A gente viu de que maneira essa história se desenvolve e de que maneira as personagens da Grazia Deledda e o espaço e a natureza se relacionam de maneira muito profunda ali no início do século XX. Já numa segunda aula, a gente deu um salto, né? Então a gente partiu ali do começo do século XX, veio para o século XXI, para a literatura do Salvatore Nifoy, que é já contemporânea, né? Então a gente leu alguns trechos do romance La Vedova Scalza, a gente viu também de que maneira o espaço e o profundo enraizamento, né, dessa cultura sarda impacta o desenvolvimento dessa protagonista, né? E além disso, nesse romance, a gente conseguiu ver o uso da língua sarda, que já era explorado também de alguma maneira lá pela Grazia Deledda lá no início do século XX. E não só isso, né? Além da literatura do Salvatore Nifoy, da leitura do La Vedova Scalza, na aula passada a gente viu também a Michela Murgia, ensaísta, né? Eu tentei trazer uma questão mais política, uma questão mais religiosa também, e trouxe exemplos de como essa nova literatura sarda, essa primavera intelectual da Sardenha, né, que passa a existir ali depois dos anos 2000, como essa organização, né, de escritores tem uma produção intelectual que vai além da literatura, né? E isso é particularmente importante para Michela Murgia, porque ela, com os ensaios que ela tem, como o Ave Mary e o Instruções para se tornar um fascista, que a gente viu na aula passada, e outras produções também sobre feminismo, religião, política. Infelizmente, isso teve que ficar de fora do programa, porque, enfim, um programa pequenininho, então a gente tinha uma questão de tempo, e eu optei por trazer uma obra que tinha tradução em português, né, que é Instruções para se tornar um fascista. É, é importante ver como essa ensaística também ajudou a projeção dessa nova literatura sarda, dessa produção intelectual, né? Ela se projetou enquanto intelectual a partir da ensaística, principalmente, embora ela tenha começado com uma escritura narrativa, né? O primeiro romance dela é sobre condições de trabalho, é mais autobiográfico, e ela fala sobre as condições de trabalho dela enquanto telemarketing. Esse foi o primeiro livro da Michela Murgia, né? Mas a partir disso, ela sempre esteve ali enquanto escritora de narrativa e enquanto escritora de ensaio, e ela levou temas, né, à discussão, temas que são caros e importantes para a Sardenha, mas que vão claramente muito além dela, né? Acho que a gente conseguiu dar conta disso nas últimas aulas. E hoje, como um fechamento desse programa, né? Desse programa que a gente está seguindo aqui em 3 aulas, em 6 horas, eu quero ver no detalhe com vocês essa Múrdia que não é mais uma ensaísta e nem uma intelectual necessariamente, mas uma produtora de literatura, uma escritora de ficção, que é o tema que eu tenho mais interesse, né, como pesquisadora. Então, ela não deixou para gente uma obra tão extensa, na verdade, enquanto narradora, né, enquanto escritora de ficção. Ela se foi em 2023, né, ela faleceu em 2023. Ainda estão saindo alguns escritos dela, tanto ensaísticos quanto narrativos, como publicações póstumas, né? Mas a grande obra de ficção dela, o romance mais conhecido dela é O Acabadora. E esse romance de 2009, ele venceu, dentre outros prêmios menores ali de literatura, esse romance venceu em 2009 o Prêmio Campiello, que é o prêmio literário que ocorre desde 63, né, 1963, lá na região do Vêneto, e o Acabadora foi o mais votado em 2010. E essas informações são ali do site do Campiello, que foi o que fez a Murgia de fato explodir enquanto romancista e enquanto intelectual também, né? Esse romance fez muito sucesso na época, inclusive ele foi traduzido para o português aqui no Brasil, né? Pelos tradutores Federico Carotti e Denise Botman. Em 2012, ele saiu pela editora Objetiva, eu coloquei para vocês. É um livro infelizmente esgotado, mas eu coloquei para vocês no nosso Classroom, para vocês terem um gostinho ali de como ele está em português. E esse romance,
Enfim, ele é muito legal. Acho que vou ler ali muitas vezes ainda nesses próximos anos, nesse próximo ano de mestrado que eu ainda tenho, já li várias vezes esse romance, e ele é muito legal, muito mesmo. Ele é contemporâneo, ele é famoso, ele é importante, e a pesquisa se justifica um pouco nesse sentido, né? Se a gente pensar no cenário de produção literária da literatura contemporânea italiana, ele não ganhou o prêmio Strega, que é o prêmio número um da literatura italiana, né? Mas ele ganhou o segundo mais importante, ficou extremamente famoso, né? E a partir dessa produção, a Murgia, né, continuou sendo, né, passou a ser cada vez mais uma figura muito lida, muito discutida, muito colocada em xeque, muito questionada, tanto pelos fãs, pelos admiradores do trabalho dela, quanto pelos não tão fãs. E ela colecionava, inclusive, pessoas que não gostavam muito do trabalho dela, inclusive é uma figura polêmica até hoje, né? O que diz respeito a ela, essa semana passada agora teve o aniversário de morte dela, de 2 anos da morte dela, e muitas pessoas falando sobre isso e lembrando dela, desse legado que ela deixou. Mas hoje a gente vai falar menos da Múrdia, né? Hoje a gente vai tratar muito mais do romance em si, do texto, porque, enfim, pesquisar literatura é ir diretamente ao texto, né? E esse romance, O Acabadora, ele é curto em extensão, porque a gente está falando aqui de um romance pequenininho, vou mostrar aqui para vocês, ele é pequeno. Ele tem 163 páginas nessa edição aqui, então ele é curto. Ele é pequeno, assim, mas ele é muito impactante, profundamente impactante. Mas antes de adiantar demais o enredo e de dar qualquer outro detalhe, né, da história contada maravilhosamente nesse livro aqui, eu quero falar mais um pouco sobre a Sardenha. Não, nesse mesmo slide. Falar um pouco mais sobre a Sardenha, sobre a Ilha da Sardenha, porque a gente comentou ali, antes de ir para o Acabadora, né? A gente comentou e eu quero retomar esse livro da Múrdia, chamado Viagem em Sardenha. Na primeira aula a gente falou bastante dele, e eu usei isso como base para situar a gente, situar a nossa leitura, a nossa interpretação, esse livro, porque ele fala sobre pontos fundamentais da geografia italiana, da cultura sarda, e da geografia sarda também, a partir desse olhar sensível que a Múrdia tinha sobre a própria terra, sobre o lugar de onde ela veio, o lugar em que ela cresceu e o lugar que ela tentava colocar enquanto intelectual e enquanto escritora de ficção. E ela conseguiu, né, fazer nesse Viagem em Sardenha uma produção ensaística bastante relevante no que diz respeito a Sardenha em si e a cultura sarda em si, a partir de palavras específicas que representam a sardità, né? A cultura sarda, como a feminilidade, a arte, a alteridade, enfim, as pedras, para falar sobre esse passado mais anterior, né? Mais da civilização nurágica e tal. A gente comentou bastante esse livro na primeira aula. E hoje eu não trouxe mais trechos dele, porque eu preferi optar por encurtar essa primeira parte e aumentar a segunda parte para falar sobre o romance, né, por uma questão de tempo. Mas eu queria comentar esse livro antes de ir para o Acabadora de Fato, porque ela tem um capítulo no Viagem em Sardenha que se chama Feminilidade. E ao falar sobre feminilidade, nesse que é o último capítulo desse livro, é o capítulo 11, né, para quem quiser dar uma olhadinha depois, ela menciona três mulheres sardas, três figuras femininas da Sardenha, que ficam profundamente enraizadas nesse imaginário popular local de onde ela vem, que são essas palavras em sardo que eu deixei aqui no slide, né? Safêmina atitadora, safêmina prática e safêmina acabadora. A primeira, a atitadora, ela corresponderia, grosso modo, aqui à figura da carpideira, aqui no nosso imaginário popular do Brasil, né? Aquela mulher que vai aos velórios e chora os mortos e tudo mais. Então, é uma figura que a gente pode relacionar com outras de outros locais, de outros lugares, né? E é uma figura, inclusive, ligada ao imaginário grego clássico. Quando a gente pensa, né, numa mulher que vai para um velório depois
de uma morte e tudo mais, isso já existia no imaginário grego, como a própria Múrdia menciona ao falar sobre essa feminilidade da Titadora aqui no Viagem em Sardenha. Ela menciona também, a partir desse imaginário, essa femina prática, que seria ali também, grosso modo, comparando, a figura da benzedeira, né? Essa mulher um pouco misteriosa, quase xamânica, que conhece os segredos da natureza, tem um poder de cura, tem uma relação ali com o parto também. Também, segundo a própria Múrdia, né? Aqui estou parafraseando, porque eu não quis trazer o trecho. E a terceira, que nomeia o nosso romance, é Safêmina Acabadora. E aqui eu cito e traduzo diretamente, né? Preposta ad intervenire sui malati terminali per porre fine alla loro agonia, su richiesta dei familiari ou se cosciente dello stesso morente. Então, seria uma mulher, literalmente aqui, predisposta a interceder pelos doentes terminais para colocar fim à agonia deles, a pedido dos familiares ou a pedido do próprio doente, né, caso ele estivesse consciente. Ou seja, a fêmea acabadora está ali ligada, também pensando no imaginário grego, a figura das moiras, né, que tem os fios da vida, que ligam e cortam os fios da vida no imaginário grego, né? E tem, pensando na cultura sarda em específico, e essa aqui a gente não sei, acho que não temos uma equivalência ali para colocar no nosso imaginário, como temos a benzedeira, como temos a carpideira, ela é, dentro daquele espaço cultural sardo, ela é a mulher, a figura de poder feminino que tem, digamos, a permissão cultural de realizar uma eutanásia. No imaginário nosso, é uma coisa bastante misteriosa e tudo mais, porque a gente não tem essa relação com essa palavra. Na Sardenha, isso ecoa tudo isso, né? É como um folclore, né? Como um imaginário popular que está ali. E o imaginário europeu, pensando que a gente está na Sardenha, está na Europa e tudo mais, é um imaginário cheio de bruxas. Mulheres que carregam consigo imagens estéticas, imagens profundamente enraizadas, né? A partir de comportamentos, de representações, né? A gente tem imagens de bruxas que não são tão diferentes dessas três figuras femininas mencionadas aqui, né? Aqui pela Murgia, no capítulo final do Viagem em Sardenha. Mas essa última em específico, essa acabadora, ela é muito polêmica, muito potente, né? Enfim, falar de morte é sempre um grande tema, né? Um grande tema cultural, um grande tema literário também. E ela, por ser essa figura muito polêmica, ela é muito potente, né? E ela suscita muitas discussões sobre a morte, sobre a relação com a morte, né? E isso em um lugar como a Itália é interessante, para dizer o mínimo, né? Enfim, um lugar profundamente católico, profundamente cristão, né? Mas se a gente se debruça sobre a bibliografia, sobre a cultura sarda, a gente percebe que essa safemina acabadora, né, essa mulher que tem o poder de dar o sossego, né, aos que estão morrendo, aos que desejam morrer, ela não é nem um pouco anticatólica. Ela não é uma figura que nega uma tradição cristã. Ela é, ao contrário, ela é uma figura sincrética, né? E aí eu queria trazer essa palavra porque eu acho que ela é fundamental para a nossa relação com esse romance, né? Para a nossa leitura. Porque ela é. E aí a gente tem esse repertório, né? Do Ave Mary, da relação da Murgia enquanto teóloga também. Então, muito desse sincretismo religioso, né? Aparece na figura da acabadora. Tanto do ponto de vista histórico mesmo, né? Que essa figura tem, se a gente vai para as pesquisas de etnografia, de cultura sarda mesmo, a gente encontra isso. E é, no romance também, uma figura sincrética, que mistura os saberes ancestrais dessa Sardenha mítica, que a gente viu ali na Grazia de Leda, que a gente comentou ali no início do curso, né? Essa Barbádia histórica da civilização mais antiga, cheia de atravessamentos e influências desses diferentes domínios sobre essa terra, né?
Isso se mistura com o catolicismo, que é também profundamente fundamental na cultura sarda. E isso pensando, né? Eu queria trazer esse repertório justamente por isso, porque aqui a gente está entrando num romance de uma escritora que é teóloga, que é profundamente preocupada com a fé, com a igreja, com as relações da igreja com o feminino, né? E isso é um assunto de interesse dela, né? Um assunto de interesse geral dela, e que resultou no romance que a gente vai começar a ler agora. E aí, vou passar o slide. Lá no caderno, lá no trecho um do nosso caderno, a gente vai ter a tradução para o português desse trecho. Não só desse, mas de todos os demais, né? Sempre vai estar sinalizado no slide qual que é o trecho que a gente vai ler. E aí, quem não souber italiano pode acompanhar ali na tradução no material. A tradução, dessa vez não foi eu quem fiz, né? Foram os tradutores Frederico Carotti e Denise Botman. Então vocês podem acompanhar lá. Eu vou ler em italiano. Página um do romance, gente. Eu quis começar do começo. É um trecho que não é tão longo, mas enfim, vamos ler junto aqui e vocês podem ir acompanhando em português. Filhos de anima. È così che li chiamano i bambini generati due volte, dalla povertà di una donna e dalla sterilità di un'altra. Di quel secondo parto era figlia Maria Listrù, frutto tardivo dell'anima di Bonaria Urai. Quando la vecchia si era fermata sotto la pianta del limone a parlare con sua madre, Anna Teresa Listrù, Maria aveva 6 anni ed era l'errore dopo 3 cose giuste. Le sue sorelle erano già signorine e lei giocava da sola per terra a fare una torta di fango impastata di formiche vive, con la cura di una piccola donna. Muovevano le zampe rosastre nell'impasto, morendo lente sotto i decori di fiori di campo e lo zucchero di sabbia. Nel sole violento di luglio il dolce le cresceva in mano, belo. Muovevano, vou voltar aqui, gente. Muovevano le zampe rosastre nell'impasto, morendo lente sotto i decori di fiori di campo e lo zucchero di sabbia. Nel sole violento di luglio il dolce le cresceva in mano, belo come lo sono a volte le cose cattive. Quando la bambina sollevò la testa dal fango, vide accanto a sé zia Bonaria Urai, in controluce, che sorrideva con le mani appoggiate sul ventre magro, sazia di qualcosa che le aveva appena dato Anna Teresa Listrù. Cosa fosse con esattezza, Maria lo capì solo tempo dopo. Andò via con zia Bonaria quel giorno stesso, tenendo la torta di fango in una mano e nell'altra una sporta piena di uova fresche e prezzemolo, miserabile viatico di ringraziamento. Esse é o começo do romance. Primeira coisa que a gente vê quando a gente abre o livro. Primeira descrição, primeiro parágrafo. E quis começar daqui também para dar um gostinho de como é essa narrativa, né? Antes de trazer o enredo, antes de contar um pouco o que acontece na história. Aqui a gente vê imediatamente, e aí eu vou voltar um slide, a maternidade como um ponto inicial, né? E, enfim, aqui retomando parte da minha formação, né? Quando a gente pega um texto clássico, um texto greco-latino, né? Um texto clássico de latim ou grego, ele inicia, pensando na tradição literária que os clássicos têm, né? As primeiras palavras, elas dão um resumo do enredo. Então, a Ilíada começa com a cólera de Aquiles. E ali é o que a gente encontra no poema homérico, né? A cólera de Aquiles é narrada ali. E não é tão diferente assim. Já na abertura do romance, primeira palavra, primeiro sintagma desse romance é filhos d'anima, filhos d'alma, né, na tradução. Então, já começa com a ideia de filho, de maternidade, de até de herança, se a gente pensar, né, de alma, uma coisa mais mística, né? Então, a maternidade, ela é central aqui, já no início. E nesse primeiro contato, nessa primeira leitura, a gente já vê duas personagens, três na verdade, mas duas, que são mãe e filha, né? A gente vê essas duas figuras que vão, de certa forma, dividir o protagonismo do romance, né? E a gente sabe pouco, né? Nesse primeiro momento, assim, a gente sabe pouco.
sobre, sobre isso. Já pedi desculpa pelo cachorro, mas eu vou pedir de novo, porque hoje ele está particularmente atacado. Espero que não pegue tanto o microfone. Enfim, a maternidade, ela é central. Aqui a gente já vê essas duas personagens no começo, mesmo que a gente não saiba muito. A gente vê a Maria e a gente vê a Bonária. São essas duas figuras femininas, né? Figuras femininas associadas a uma esterilidade, de certa forma, né? Ela, ela ecoa, né? Ecoa essa ideia de nascimento, de alma, de filiação, né? Temos aqui também uma piccola donna, então ela não é descrita como uma criança necessariamente, né? E já desde o início a gente consegue ver uma coisa mais misteriosa, né? Misteriosa no sentido de o que acontece aqui? O que a gente viu sendo narrado aqui, né? Essa, esse começo, né? É a mãe biológica da Maria, e voltando aqui, a mãe biológica da Maria, a Ana Teresa Listrou, ela dá a própria filha, dá para adoção. Para adoção, que bom que ninguém tá ouvindo cachorro, gente. Eu estava. Mas essa mãe, a Ana Teresa Listrou, ela dá a filha para adoção. Uma coisa um pouco engraçada, né? Quando a gente pensa que o romance começa assim, com o conceito, filhos de anima. È così che li chiamano i bambini generati due volte, dalla povertà e dalla sterilità. Então a gente tem pobreza, esterilidade e maternidade, né? E bambini, crianças, né? E aqui a Maria, ela é filha da Ana Teresa, que é uma mulher pobre, que já tinha três filhas senhorina, né, mais velhas, e ela não tem condições de criar, ela é viúva, ela não tem condições de criar a Maria, e ela dá, né, como filha da alma, a Maria para Bonária criá-la, fazê-la crescer, né? E a Bonária vai ser como uma mãe de criação, né, para Maria. Isso é um pouco esquisito, e aí aqui, com minha mentalidade continental, a gente já vai ver um pouco mais sobre isso, mas essa é uma prática comum na Sardenha, principalmente pensando ali na época, né? É um traço cultural forte ali na Ilha da Sardenha, sobretudo nesse espaço-tempo do romance, que é ali por volta dos anos 50, né? E ali, eu queria comentar um pouco que esse protagonismo dessas duas mulheres, a Bonária e a Maria, ele vai aumentando e mudando à medida que o romance vai acontecendo, porque a relação delas se desenvolve aos poucos. O romance abre com a Maria indo morar com a Bonária, com total inocência, né? Ela tá fazendo ali um bolinho de terra, uma torta de terra, e vai com essa senhora, que é uma senhora sem filhos, uma senhora estéril, né? Segundo já o início da narrativa, e essa mãe, ela é um pouco misteriosa, né? A gente vê aqui, né, Incontro luce, a gente vê o que aconteceu aqui, né? Essa frase, cosa fosse, con esattezza, Maria lo capì solo tempo dopo. A Maria só foi entender o que aconteceu com ela ali aos 6 anos de ser dada para uma outra família só depois de um tempo, né? E quem é essa mulher? Quem é essa mãe de criação que a Maria vai ter? E aí vamos para o trecho 2, vocês podem acompanhar aqui no nosso caderno. Quanti anni avesse, zia Bonaria, allora non era facile da capire, ma erano anni fermi da anni, come se fosse invecchiata d'un balzo per sua decisione, e ora aspettasse paziente di essere raggiunta dal tempo in ritardo. Aqui eu trouxe umas imagens ali. Se você digita acabadora no Google, você encontra esse tipo de mulher, além do romance da Múrdia, né? Então, é uma mulher
ali no imaginário sardo que parece velha, se comporta como velha, tem uma aura de velha e de mistério. Então é uma bruxa, né? Uma bruxa local. Mas mesmo assim, a narrativa sempre nos dá a impressão sobre ela a partir do olhar da Maria, do que a Maria vê, com essa inocência, essa criança que está sendo criada, né? Por essa, por essa mulher, para ela é uma mãe de criação, é uma tia. Ela foi com essa tia, crescer com essa tia, morar com ela, e é uma mulher invecchiata. Então a idade dela importa pouco. O que importa mais é que essa senhora que cuida da Maria é, é vista pelo pessoal da cidade, desse paesino, isso eu não falei, mas pensando no espaço, né? É uma cidade chamada Sorene, que não existe, né? Também é inventada assim como o Unifoy fez, e a gente comentou na aula passada, a Murgia também inventou um paesino sardo, uma cidadezinha que pode ser qualquer cidadezinha, né? E todo mundo dessa cidadezinha vê essa mulher com um ar suspeito, com um ar de mistério, com uma aura misteriosa, porque ela é de fato uma bruxa local, uma pessoa estranha, né? Uma pessoa estranha, sempre vestida de preto, sempre de luto. A relação também com o luto também é bastante importante para o desenvolvimento do romance. E a maternidade, essa relação entre essas duas, mãe e filha de criação, ela se constrói aos poucos. E aí vamos passar para o próximo trecho? Aos poucos, a Maria vai percebendo que essa relação vai nascendo, né? Ela sai de uma casa com várias mulheres, é, com irmãs mais velhas, com quem ela tem que dividir o espaço, dividir tudo. Ela vai aos poucos tomando conta do cotidiano dessa mulher com quem ela foi viver, né? Mas é uma maternidade que não se constrói de maneira automática e nem de maneira unilateral, né? As duas vão aos poucos se relacionando enquanto mãe e filha, né? E aí vou ler o trecho 3. Vocês podem acompanhar a tradução lá no caderno, né? Maria, ridendo, mangiava i frutti a due, poi correva in camera con i semi dei fichi ancora tra i denti a controllare, perché tutto quello che diceva zia Bonaria era legge di Dio in terra. Eppure in 13 anni che visse con lei, nemmeno una volta Maria la chiamò mamma, che le madri sono una cosa diversa. A maternidade aqui, dessas duas, né, é colocada de maneira muito clara como uma coisa diferente, como algo que se constrói de maneira diferente. Não é uma filha gerada no ventre dessa mãe, é uma maternidade que se constrói de uma outra maneira e de uma maneira que é muito misteriosa. E esse conceito de filhos da ânima, ele é ressignificado, né, ao longo da narrativa. E a Maria, ela vai aos poucos se formando, crescendo, né? Enquanto o romance vai acontecendo, ela vai se sentindo cada vez mais, entre aspas, filha dessa mulher, né? Herdeira dessa mulher, que se mostra cada vez mais misteriosa. E a gente não sabe o que a Bonária é. Embora o próprio título já dê um spoiler para quem é da Sardenha, para gente que não sabe o que é uma acabadora, é um mistério. E essa aura de mistério, ela tá muito no começo do romance. Aqui, gente, a gente tá bem no começo, né? A gente tá no começo, começo. Páginas iniciais do romance. A gente sabe pouco sobre a Maria, a gente sabe ainda menos sobre a Bonária. A gente sabe cada vez mais sobre a Maria à medida em que ela vai descobrindo as coisas, vendo esse mundo que a circunda, né? E ela nunca chama a Bonária de mãe. Ela sempre chama de tia, de tia. E esse mistério que envolve a figura da Bonária, ele vai aumentando aos poucos conforme a gente vai conhecendo essa personagem. E aqui, como comentei, a gente está no comecinho do romance. Tipo assim, página 9, 12, nesses primeiros trechos que a gente leu. E também, por se tratar de um romance pequeno, muita coisa
acontece em pouquíssimas páginas. É muito dinâmico, né? Essa formação que a Maria tem, essa relação dela se desenvolve muito rápido, né? Porque é um romance curto. E aqui serviu como introdução esse primeiro capítulo do romance, são 17 no total. O primeiro capítulo do romance foi esse que a gente comentou, né? Para introduzir os personagens, para introduzir o espaço, introduzir esse mistério. Indo aqui para o segundo capítulo, quando as nossas protagonistas já foram introduzidas, a Maria, que é a menina, a Bonária, que é a velha misteriosa. Aqui eu não coloquei trecho nenhum por uma questão de tempo e também porque eu quero contar a história, né? E resumir basicamente que além de misteriosa, ela é uma costureira local. E não só costureira, mas ela é constantemente comparada com uma aranha. Então, em vários momentos, né, a descrição da Bonária é colocada como um ragno fêmea, uma aranha mulher, né? Uma aranha mulher que enrola os clientes em um fio e prende esses clientes, essas pessoas locais, para tirar medidas. E é que é uma narrativa já misteriosa, né? E aí, pegando uma frasezinha desse momento, né, desse segundo capítulo, ma con l'occhio esperto di chi dal poco capisce tutto. Então, ela tem um olhar esperto, aguçado, para entender pouco a pouco cada um desses lugares, cada um dessas pessoas desse lugar, né? Então, essa narração onisciente, ela nos passa essa sensação de mistério desde o começo. Aqui, gente, capítulo 2, página 13, 14 do romance, né? É, pensando assim, né, no imaginário popular e tal, comparar uma mulher a uma aranha não é necessariamente uma novidade. Coraline está aí no slide para provar que é uma imagem que está com a gente, né, no nosso imaginário popular, né? É, então, essa imagem, ela já é ligada ao nosso imaginário, né? Uma mulher como aranha, um fio, uma mulher mais ardilosa e tudo mais. Mas a Maria, ela é inocente. A Maria, ela não sabe nada sobre a profissão dessa sua mãe de criação, né? Ela não pensa, mas ela é criança, né? Ela não pensa muito como ela pode ou não ser misteriosa, o que ela pode ou não fazer além de ser costureira, né? Para ela, uma criança inocente e normal, a mãe de criação é uma costureira. Ponto e basta. É só isso. Só isso. Apesar disso, e aqui a Maria ainda é bem criança, ela percebe que essa mãe costureira, ela sai à noite. E aí, vamos ao trecho 4. É um trechinho um pouquinho mais longo. Eu vou ler. Termina no câmera tua. Vocês podem acompanhar a tradução ali no nosso caderno, né? La prima volta che Maria si accorse che zia Bonaria usciva di notte aveva 8 anni ed era mezzo inverno del 1955, da poco passata l'Epifania. Ancor prima che uscisse dalla camera, zia si era accorta che lei era sveglia. La bambina, ammonì a mezza voce l'uomo in ombra nell'ingresso. Era alto, con le spalle ampie e un aspetto vagamente familiare, ma Maria non ebbe il tempo di dargli un'identità perché zia le fu subito innanzi, nera e severa, nel lungo scialle di lana che usava solo quando usciva per le feste comandate. Lo teneva chiuso come uno scrigno intorno al corpo magro, celando in quel modo le forme e l'intento, quale che fosse. Torna in camera tua. Non era un invito ed era già stato detto una volta di troppo, per di più davanti a un estraneo. Maria arretrò in silenzio nello spiraglio della porta. Finché non la rinchiuse, la vecchia rimase immobile, imponendo al suo ospite lo stesso atteggiamento. Dietro la porta, Maria conservò il respiro come un segreto, fino a quando non li sentì riprendere a muoversi rapidi, uscire e lasciare la casa in un silenzio sbagliato. E stupita dal freddo, attese ferma in piedi, obbedendo all'istinto di picchiare piano un dito sul legno dello
stipite per contare, ma intorno a 3 volte 100 Bonaria ormai non era ancora rientrata. Rassegnata, la bambina ritrovò il letto in un silenzio lontano dal sonno, finché nel tepore della stanza il sonno non giunse, vincendo anche quella distanza. Quando la vecchia tornò, Maria dormiva e non se ne accorse. Fu meglio. É, um, é uma narrativa bem misteriosa, bem bruxa, né? Aqui a gente tem uma data precisa, né? A idade da Maria, que é 8 anos, uma data precisa, que é o inverno de 55, começo do ano. Mas é um tempo e espaço meio parado. Parado no sentido, pode ser qualquer época, porque é uma história meio mística, meio mítica, enfim. E eu acho que esse trecho, que está bem no começo também, ele mostra como a Maria, ela vai perdendo essa inocência ao longo dessa primeira parte do romance. E como essa mãe de criação é dura com ela. Como essa criação que ela recebe é dura, é envolta no mistério, mas também na verdade. A Maria é ensinada a não mentir, a Maria é ensinada sempre a esperar aquilo que é esperado. Então a Maria, ela tem o hábito de contar até 100, que é quando a mãe sai para comprar pão e volta, ela conta e a mãe volta no mesmo momento, né? Esse era um hábito para ela. Conhecer essa mãe, se sentir segura com essa mãe de criação, né? Era um hábito para ela. E a gente sabe disso, né, por uma parte anterior que eu acabei de contar. Mas nesse momento misterioso de noite, e aí tem várias coisas que estão ao redor dessa protagonista que é a Bonária, né? O fato dela agir de noite, o fato dela estar sempre de preto, o fato dela estar sempre coberta, também dá essa impressão de mistério, né? E nesse momento, que é essa lembrança que a Maria tem de aos 8 anos ela vê que a mãe fez isso, saiu à noite sem dar explicação com um homem estranho, né? Ela conta até 100, conta até 100, conta até 100, a mãe não volta, ela dorme. E ela não percebe quando a mãe dela volta. Ela não, é, ela não percebe o que aconteceu de fato. Porém, algo aconteceu, né? Algo aconteceu. Aqui eu não coloco trechos, porque, enfim, eu quero ampliar o enredo a partir de alguns trechos pontuais, né? Pensando mais nas protagonistas, mas tem outros personagens, né? Claro que existem outros personagens, outras questões que perpassam e que atravessam essa narrativa, né? A língua sarda, por exemplo, aparece no romance, mas de maneira muito mais pontual. Não é como no livro do Nifoy, que tem frases inteiras em sardo, tem passagens inteiras em sardo, e que exige um conhecimento amplo de sardo para poder ler profundamente. Eu acho que existe essa relação mais direta com a língua. Aqui no Acabadora não temos tanto isso, temos palavras em sardo, temos conceitos sardos, mas é menos, né? E ainda no início do romance, logo depois dessa noite esquisita aí que a Maria tem, aparece uma dessas figuras sardas que eu mencionei há pouco, né? Não é a acabadora, é a atitadora, que eu mencionei ali no começo, quando falei sobre o Viaggio em Sardenha, né? Essa, essa mulher, né, que vai no velório, num leito ali de morte, para chorar, né? E acontece isso, aparece uma atitadora, que na manhã seguinte, exatamente posterior àquilo que a gente acabou de ler no último trecho, uma atitadora vai chorar o morto. E quem é o morto? É o Giacomo Litora, o homem ali da cidade que estava doente. Estava doente e morreu. Morreu na mesma noite, né? E a Bonária e a Maria, elas vão prestar homenagens a esse morto, né? Elas vão dar os pêsames à família Litora e a Maria vai inocentemente acompanhar essa mãe. Então, a narrativa nos descreve isso como uma fragile normalità. Porque para Maria, para ela, né, tudo é descoberta. Ela é uma criança. Ela até ali, ela não sabe muitas coisas, né? E ela não pensa necessariamente sobre a morte. Embora a morte sempre esteja presente na vida dela, ela não pensa nisso de maneira consciente, né? E quando eu digo que está presente na existência dela, na formação dela nesse primeiro momento,
é porque está presente. O pai dela morreu, e é por isso que a mãe biológica dela decide dá-la a ela como filha da Anima, por não ter dinheiro para criar as filhas, por ser viúva, por ser pobre, enfim. Todas elas vivem numa miséria danada. A gente vai ampliar essa questão sobre essa outra mãe. Mas o que acontece aqui com a morte do Giacomo Litora, que é a primeira grande morte do romance, né? Embora seja um personagem pouco introduzido pra gente, a gente não sabe muito bem quem ele é, também não precisa saber, porque ele é a demonstração de como a Maria vai perdendo a inocência conforme as coisas vão acontecendo. Porque ali, junto com a titadora, junto com essa mãe de criação que é a Bonária, elas vão até o leito de morte do Giacomo Litora para dar os pêsames ali para a família vizinha. Pela primeira vez, a Maria pensa sobre o que a Bonária estava fazendo à noite, né? O que ela estava fazendo na calada da noite anterior, para logo no dia seguinte o velho estar morto na casa do lado, né? Ela perde essa inocência aos poucos. E nós, né, como leitores, a gente acompanha de maneira muito próxima a partir da leitura, que é uma leitura muito rápida, que a gente também está no começo do romance, né? E é uma leitura que acontece tudo muito rápido, de maneira muito instigante. E além dessa fragile normalità, desse evento pontual que eu acabei de contar, do Giacomo Litora que morre, da titadora e tudo mais, a Maria ela tem uma fragile normalità que toda criança tem, que é a escola, né? Ela vai para a escola, ela estuda, é, ela tem essa regularidade, a Bonária exige que ela tenha essa assiduidade na escola, que ela vá à escola nos anos 50 não era muito normal, né? As mulheres estudarem tanto e até tanto tempo, né? Mas a Maria é incentivada a estudar pela Bonária. E na escola, ela tem uma professora que é piemontese, que não é sarda. Ok, mais ou menos a mesma coisa, mas não tanto, porque é longe e, e uma pessoa do Piemonte não está muito inteirada das tradições sardas, digamos assim, embora tenha se casado com um sardo e tenha ido morar na Sardenha, nessa cidadezinha em que elas vivem. E a formação da Maria, tudo isso para dizer, né, que a formação da Maria na escola, ela vai além da cultura sarda, né? E aqui, a partir da figura da professora, da maestra, o continente, né, esse espaço que não é a ilha, ele é um ponto fundamental para as mudanças que a Maria vai tendo com relação a essa mãe de criação. Que até agora é um mistério. A gente não sabe o que essa mãe é, o que ela faz. E é um mistério também para a gente. Ela sai à noite, causa sensações, assim, enquanto a gente lê. A gente não sabe muito bem o que ela é, além de costureira, né? E a professora sente esse estranhamento com relação a essa mãe de criação da Maria. E ela sente esse estranhamento também do fato de a menina ter saído da família, tendo uma família, tendo uma mãe, umas irmãs e tal. Ela ir morar em outra casa, ser adotada por uma mulher, morar com essa mulher esquisitíssima no bairro, e ela decide, a professora decide, chamar a mãe na escola. E aí tem um trecho que é um pouco longo, mas eu acho fundamental para a gente entender esse romance. É o trecho. Ah, é o trecho 5. Tá errado, gente. É o trecho 5, tá? No caderno. Que é um trecho maiorzinho que começa com esse diálogo entre a professora piemontese e a Bonária, que é a mãe de criação da Maria. Ela chama. Vou mudar aqui no slide, né, para não confundir. Mas é o trecho 5, tá? Ela chama essa mãe na escola para poder lá, falar o que ela acha. Coragem, né? E aí, aqui, eu vou ler rapidinho esse trecho, que é um pouquinho longo, e a gente vai comentando. È strano, sa, questa cosa del figlio d'anima. Perché è strano? Il tono di Bonaria era inespressivo.
Maria non sembra averne affatto risentito. Vede spesso la sua famiglia d'origine? Sì, ogni volta che lo chiede. Perché doveva risentirne? Luciana Telani, che è la maestra, no? Rispose di getto, come se quella frase se la fosse rimuginata da molto prima, nell'attesa che la vecchia si presentasse all'appuntamento. Non lo so. È che mi sorprende che, per esempio, quando le chiedo di fare un disegno dei suoi genitori, Maria disegni lei e non la vera madre. Bonaria non mostrò sorpresa a quella rivelazione e rimase in un silenzio che invitò l'altra a proseguire imbarazzata. Eh, beh, è che mi sembra una cosa così insolita che una... sì. Beh, è che mi sembra una cosa così insolita che una bambina venga sottratta, consensualmente, per carità, ma comunque che venga via dalla famiglia così, senza mostrare traumi. Non è strano. In questa zona succede ogni tanto. Se va a Gennari ci sono almeno tre filius de anima e un ha all'incirca l'età di Maria. Bonare si fermò per ribadire il concetto. Non è strano. La piemontese non sembrò convinta, ma lì per lì non aggiunse altro. Fecero scivolare il discorso sui risultati scolastici meno brillanti della bambina e una volta tornate alla porta della classe, la maestra fece per congedarsi, ma Bonaria aveva un'ultima domanda. Volevo chiederle a proposito dei disegni che fa Maria, cosa intende esattamente quando dice che dovrebbe disegnare la vera madre? La maestra rimase interdetta, dallo sguardo più ancora che dalle parole dell'anziana sarta. Non mi fraintenda, mi riferivo alla madre naturale, non volevo certo svilire il vostro rapporto. La madre naturale per Maria è quella che lei disegna quando le chiedono di disegnare sua madre. Forse fu il tono della vecchia, così lieve, pacato, o forse lo sguardo, assolutamente vitreo su di lei, come se la guardasse attraverso. In ogni modo, maestra Luciana reputò più saggio non replicare, stringendo le labbra in una rigida parodia di sorriso. Le due donne si separarono in un silenzio reso pesante da una tensione ambivalente. Una di loro rimpiangeva di non aver detto abbastanza, proprio dove l'altra era convinta de aver sentito anche troppo. Esse é um trecho que eu acho fundamental assim do romance, porque ele fala sobre os grandes temas, né? A maternidade, a cultura sarda, o espaço, e esse espaço ele é muito claro nesse diálogo, porque a professora ela não é sarda, ela não entende muito bem essa sardità, né? E esse olhar sobre essa sardità, essa identidade sarda a partir desse conceito de filho de alma, né? Ele se dá a partir desse olhar da continentale, da pessoa que vem de um outro lugar e questiona e se pergunta, né? Será que isso faz sentido? É, e também se questiona a respeito da própria inocência da Maria, né? E essa inocência da Maria, para ela, não é uma grande coisa. Para ela, não é uma grande questão enquanto pessoa. E depois vai ter um diálogo, né? A Bonária vai voltar para casa e vai perguntar para ela: Maria, quem é a sua mãe? E ela vai responder: a mãe natural, entre aspas, né? E ela vai dizer: mas com quem que você mora? Quem cria você? E vai mostrando para essa menina essa maternidade sendo construída aos poucos, né? O que é também bastante interessante, pensando do ponto de vista religioso também, né? Dessa maternidade que se constrói. E aí, além disso, eu queria. é, Ah, tudo bem. A Agnes vai sair. Obrigada, Agnes. Fico muito feliz. E depois a gente conversa, enfim. Quem não puder ficar até o final não tem problema, tá? Eu tô sempre na internet compartilhando coisas sobre literatura sarda. Então vocês podem falar comigo depois, enfim, vocês já me conhecem a partir desse curso. Então ele certamente não vai acabar aqui. Fecha o parênteses. Tem uma outra questão nesse trecho que eu acho muito legal, né? Que é
essa descrição da Bonária como uma senhora assim pacata, ela não briga com a professora, ela não questiona a professora, ela responde de maneira tranquila, ela responde de maneira dura, mas tranquila, né? E essa descrição sobre ela é de um olhar vítreo, um olhar que atravessa, um olhar que é profundo, que quase vê a professora por dentro, né? Isso é muito misterioso e ela é uma figura, né, quase impassível. Nesse diálogo, ela se afirma enquanto mãe da Maria, mas ela não parece muito surpresa com a reação da professora, ela não parece muito surpresa com a maneira como ela é vista pelas pessoas da cidade, né? E ela, desde sempre, ela se considera mãe, uma mãe diferente, uma outra mãe, mas ela se considera sempre uma mãe para essa menina que está crescendo, né? E além disso tudo, tem outras personagens, né? Outras figuras, né? E aí aqui eu queria introduzir, de maneira um pouquinho mais caótica, outras personagens, porque não são só essas, né? Tem a professora, tem o velho que morreu no começo, mas tem outras pessoas, porque afinal é uma cidade pequena, né? E tem uma família em específico, que é a família Bastil. São vizinhos ali, da Bonária, da Maria, todos são vizinhos, na verdade, né? E essa família, Bastil, eles têm uma vinícola, um terreno que em um certo período do ano dá as uvas, né, para eles fazerem o vinho local. E nesse período do ano de colheita das uvas, todos os jovens da cidade vão ajudar a colher as uvas. A partir de uma maneira meio mística, tem um velho que sente a hora certa de colher as uvas, e aí nesse dia em específico, até o anoitecer, todo mundo tem que colher essas uvas. E nessa época ali do ano, acontece um problema. O muro dessa propriedade meio que sai do lugar, ou tinha alguma coisa estranha nele, não fica muito claro assim, né? E a família Bastil tem dois jovens, o Nicola e o Andria. O Andria, ele é bem próximo da Maria. Eles se gostam. Aqui a Maria já tem uns 13 anos, mais ou menos. Ela já cresceu um pouquinho. O tempo passou. E todo mundo vai ajudar nessa colheita das uvas, inclusive os meninos da família Bastil, que é o Nicola e o Andrea, a Maria, as irmãs mais velhas da Maria, as irmãs da outra mãe e tudo mais. E acontece que eles vão e eles descobrem que tem um problema no muro e toda uma descrição misteriosa sobre a ruazinha e o muro e a propriedade e tudo mais. E eles encontram que o muro tinha mudado de lugar e ali, num buraco no muro, tinha um cachorro. Eles ouviam um choro, uma coisa é, que assustava eles, né, enquanto jovens, crianças. E eles encontram um cachorrinho, um filhote. E é, opa, esse filhote, enfim, muito fofinho, filhote de cachorro, ele é adotado pela Maria, chama Mosé. E existe esse problema, mas o Nicola, que é um dos irmãos da família Bastil, também um adolescente, ele se ofende com o muro saindo do lugar e com essa tentativa de prejudicar esse espaço deles, o terreno deles, né? E o Nicola fica bravo, fica irritado com a situação e ele pensa: vou me vingar dessa sacanagem que fizeram com a gente e tal. E, enfim, tudo isso vai acontecendo ali de maneira muito rápida também. Tem a colheita, tem essas relações que esses jovens vão tendo, né? Então o Andrea é amigo da Maria, amigo assim, amigo com interesses nessa época ali, pensando nessa formação que a Maria tem, né? Deixa de ser criança, vai convivendo com a velha, vai pensando ali no que isso é feito, ela vai aprendendo esse métier, esse trabalho como costureira e esses outros jovens que circundam a existência da Maria, que é também a família biológica. Como a gente viu no trecho passado, a Bonária sempre manteve uma relação próxima com a família biológica da Maria, né? A Ana, que é a mãe, as irmãs. É, isso é sempre permeado, essas relações, né, que a Maria tem com a família biológica dela, isso é sempre permeado por uma miséria que é intelectual,
Então as irmãs dela tiram um barato dela, né? Todas as vezes que a veem por causa da escola. É uma miséria, então, intelectual. É também uma miséria financeira, porque elas são pobres, e inclusive a Maria só foi morar com a velha porque a família é pobre e a mãe é viúva. E até no que diz respeito à alimentação, a relação delas é sempre com a comida, né? Então a gente vê que ou a Maria é chamada para ajudar para cozinhar, para ajudar a colher as uvas, para ajudar tudo que tem a ver com comer, receber a comida ou oferecer a comida. Então, é algo muito também sardo, em um certo sentido, né? E a mãe, ela não podia criar a Maria, né? Esse é o grande ponto que a gente viu ali na abertura do romance. Mas ela gostava de receber a Maria quando ela precisava de ajuda para alguma coisa. E uma das coisas é um outro grande evento do romance, que é o casamento da irmã mais velha da Maria, a Bonacata. Ela vai casar e um casamento sardo é feito é, por, enfim, toda a cidade, tem várias tradições locais que dizem respeito ao casamento. E a mãe biológica gostaria que a Maria ajudasse a fazer a organização desse casamento, a comida que vai ser oferecida nesse casamento. E ela pede para a menina ir ajudar, e a Bonária não gosta que ela vá, porque ela vai perder aula na escola. E aí, o próximo trecho, e aí deixa eu ver se tá certo aqui, que é o trecho 6. Esse sim é o trecho 6. Vocês podem olhar lá no caderno. Esse trecho é a narrativa mostrando pra gente um pouco dessa situação, que é o fato da Maria estudar e o fato dela manter essa relação com essa família biológica. Vou ler aqui, vocês podem acompanhar a tradução lá no caderno. La cosa che le seccava di più era che la vecchia Urai sembrava ossessionata dalla regolarità della scuola di Maria. Anna Teresa Listrù a quella scusa aveva creduto solo fino a un certo punto. La ragazzina, dopo tutto, era in terza media e aveva studiato anche più di quello che le sarebbe servito nella vita. Non c'erano ragioni perché non cominciasse a restituire un po' di quello che aveva ricevuto, considerando da che pentola si era riempita la pancia fino ai 6 anni. Il matrimonio di Bonacata era dunque parsa alla vedova Listrù un'occasione più che propizia per un piccolo atto di forza nei confronti di Bonaria Urrai, perché la quantità di dolci e di pane che era necessario cuocere poteva giustificare che Maria si assentasse qualche giorno da scuola. Então, essa mãe biológica, ela se sente lesada, né, por ter criado a menina, alimentado a menina até os 6 anos, que foi quando ela deu a Maria para a velha, e ela quer em restituição um trabalho da Maria para que ela ajude, né, na organização do casamento dessa filha mais velha. E ela insiste com a Bonária que ela deve faltar na escola para poder ajudar. De fato, isso acontece. Ela vai ajudar lá na preparação do casamento. Então a gente vê que essa relação com essa família biológica não é das mais legais, né? Elas só chamam quando elas precisam da Maria como força de trabalho, né? Como alguém que vai ajudar a fazer alguma coisa. E é um pouco. As irmãs tiram uma com a cara dela, porque ela é a mais nova, porque ela é a única que estuda. Enfim, tem até umas piadinhas sobre uns doces típicos sardos. Um deles é o que a gente viu na aula passada, da capilhete decorada, rendada. Então, eles fazem renda nos doces e tudo mais. E era algo que a Maria conhecia do ponto de vista intelectual e tinha que ir lá fazer junto com essa família. E ela vai. A Ana Teresa Listrou fala para a menina ir, a Bonária deixa a menina ir e ela vai. E aqui a gente já está quase na página 50 ali do romance, né? Porque essas duas coisas estão juntas no slide, né? A acabadora e o pão. Eu achei isso o máximo. O pane cocói, não sei se é assim que se pronuncia em sardo, mas na Sardenha tem uma típica tradição de fazer um pão coroa para a noiva. E é um pão rendado. É como se fosse uma joia em forma de pão, e alguns tem flores, enfim. É a oferta do pão da noiva, que é oferecido ali na missa, na igreja e tal. É como uma coroa bordada na massa de pão.
enfim, belíssimo. Tem toda uma descrição de como é feito esse pão pela mão de várias mulheres, e a Maria é uma dessas mulheres que vai ali e ajuda a fazer. Maria aqui já tem uns 15 anos, mais ou menos, ela já tá mais velha, né? E ela vai ajudar na preparação do casamento da Bonacata, que é a irmã. E ali, e aqui eu vou pegar aqui o livro para não falar besteira, que a gente está na página 48, 49 do romance, ela vai ajudar. E a partir do que ela vê das irmãs, né? Vendo essas irmãs, ela deseja crescer. Ela deseja crescer também como elas, né? E, essa passagem, né, de ir ajudar no casamento, mostra como a Maria, ela se vê a partir disso, né? Se vê a partir dessas irmãs, se vê a partir do casamento. Ela fala também sobre o futuro marido, né, da irmã. E, e ela tem o que a narrativa chama aqui pra gente de um povero tentativo di donna, uma pobre tentativa de ser mulher, né? E, e aí ela vai, ela ajuda a fazer o pão, e um pouco antes do casamento, tá tudo já preparado, tudo escondido, né? Os doces, o pão, e todas as organizações necessárias para o casamento, as decorações e tal. Tá tudo num quarto. E a Maria, ela vai para um quarto, se vê no espelho, ela mostra o seio para si mesma no espelho. E aí tem toda uma questão, né, ali com a puberdade, a gente pode interpretar também dessa forma. E ela se vê no espelho e ela quer ser adulta, ela quer ser mulher, e ela pega essa coroa de pão. Isso é muito sardo, né? É até engraçado a gente pensar que é uma coroa de pão e ela tirando a blusa assim para se olhar no espelho. É uma cena bastante descritiva, né? Esse momento. E ela se vê no espelho e tem, né? Esse povero tentativo de dona. E, evidentemente, o que que acontece quando ela está com a coroa na cabeça, né? Nesse momento, a Ana Listru, a mãe biológica dela, entra no quarto, vê ela daquele jeito, fica bravíssima com a menina, e ela derruba o pão no chão, quebra o pão. Eles têm que consertar a coroa, que é a oferta, que é importante para o casamento sardo ali da Bonacata. E a Maria tem esse evento, né? Eu acho que esse é o grande evento da Maria criança para a Maria mais velha, para Maria quase adulta, né? E aí tem essa interrupção brutal da Ana Listru. A Maria é expulsa, ela vai embora, ela volta para casa da Bonária, já é de noite, e mais uma vez a velha não está em casa. E a gente tem uma interrupção brutal nesse capítulo. E aí, só para não me deixar mentir, esse capítulo é o capítulo 6 do livro. Então, até aqui a gente chegou no capítulo 6, tem 17. Então, foi só isso aqui de texto, ainda tem muita água para rolar. E esse capítulo tem esse momento, esse evento catártico quase da Maria no espelho, mostrando o seio, querendo ser adulta e quebrando lá o pão da noiva. Existe uma ruptura, um rompimento ali na narrativa para falar sobre a acabadora pela primeira vez. A lista de presença está aqui no chat, vou passar de novo. E aí vocês podem responder. Então, pela primeira vez no capítulo 6, aparece a palavra que nomeia o romance, Acabadora. E a gente não sabe, a gente suspeita, mas a gente não sabe o que é essa descrição, né? Existe nesse capítulo 6 esse rompimento, né, de um espaço. Então é um espaço misterioso, tá à noite, a acabadora tá ali sentada, indo a algum lugar para realizar a tarefa, o rito da acabadora. Então aqui a gente tem uma descrição realmente da bruxa, não? E o tom da narrativa muda, ele se rompe mesmo ao descrever esse momento da perda da inocência da Maria e esse momento de revelação da acabadora. Então o capítulo 6, ele, digamos, é a segunda, é a primeira ruptura e uma segunda Maria e uma segunda Bonária que a gente vê.
Porque, de fato, depois da descrição do que acontece com é, a acabadora, o que ela de fato faz, e aí já dá para ver aqui na imagem, essa é uma imagem de representação cultural da acabadora, né? O que ela faz? Ela mata. Depois da descrição do que ela de fato faz, a gente vê que a acabadora é a Bonária. E a descrição da ação tá ali, né? E, enfim, é o grande plot, e aí a gente já, enquanto leitor, fica pensando, né? Nossa, o que vai ser dessa, dessas duas, né? Enfim, eu acho esse capítulo muito legal. Mas, além disso, ao mesmo tempo, tem outras coisas acontecendo. Uma delas, voltando ali na situação do muro, tem o Nicola, que quer se vingar da pessoa que tirou o muro da casa deles do lugar. E ele fica matutando ali como que ele vai se vingar, como que ele vai se vingar. E ele de fato se vinga, ele tenta pôr fogo ali na vizinhança, com o vizinho, para querer se vingar do vizinho e tal. E ao fazer isso, ele toma um tiro na perna. Então, ele estava buscando vingança para a própria família e ele arruma um problema para a família. E aí, Nicola é uma figura central também. Então, pensando que esse romance vai ter três blocos, né? A infância da Maria, bloco um que a gente já comentou. Bloco 2, a grande questão do Nicola, a revelação da Bonária como acabadora seria um segundo momento. E, continuando ali, essa perda da inocência da Maria com relação ao que a mãe dela faz, né? O Nicola, ele fica manco, ele fica doente, ele toma esse tiro, aí tenta fazer uma recuperação ali da perna dele, não dá, ele tem que amputar a perna, e ele fica de cama. E ele é um jovem, ele é praticamente um adolescente, né? E ele é muito infeliz. Ele fica profundamente infeliz com isso que acontece com ele, né? E aí, partindo para o trecho 7, porque o Nicola, ele descobre sobre a, a acabadora, né? E a acabadora vai visitá-lo pelas condolências para ver a família, porque, enfim, na verdade, romances locais é sempre um tal de ir e voltar da casa dos outros. Ela vai lá e tem esse trechinho, né? Trecho 7, vocês podem acompanhar a tradução no caderno. Era la prima volta che Bonaria vedeva Nicola da quando era successo il fatto di Praneboe. Anche quando il giovane aveva cominciato a ricevere visite, la vecchia sarta aveva aspettato e non aveva mandato nemmeno Maria a chiedere notizie. Era come se avesse preso le distanze dal fatto e dalla persona che lo aveva compiuto, come se l'avvenimento in cui per poco Nicola non aveva perso la vita o lo avesse veramente ucciso e fatto rinascere in una terra estranea, più lontana e nemmeno confinante, una terra per arrivare alla quale ci voleva un viaggio molto lungo. Então, a Bonária, ela demora para ver o Nicola, ela demora para se aproximar dele, ela demora para realizar esses ritos sociais que é comum, né, de visitar uma pessoa que está doente e tudo mais. Porque ela tem uma relação intensíssima com a morte, com o desejo de morte, mais do que com a morte em si. Aqui a gente vê uma relação com a terra, então é como se o Nicola já não tivesse mais vivo, né? E existe um aprofundamento desse adoecimento que o Nicola tem, que não é só físico, ele não está só sem perna, ele tem um adoecimento psíquico, ele enuncia diversas e diversas vezes, né, para a família, para Bonária, para Maria, para todo mundo que vai visitar ele, que ele quer morrer. E ele tem uma insistência longuíssima. O romance não é tão longuíssimo porque o romance é curto, mas ele insiste muito, porque ele descobre o que aconteceu na noite lá com o Giacomo Litora, do começo, primeiro morto do romance, ele descobre o que a Bonária fez. E ele tem uma longuíssima insistência de querer morrer. E ele chama a Bonária lá e ele pede, ele chama a Bonária lá e ele pede, por favor, é isso, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E essa figura, né, a Bonária, ela é ao mesmo tempo a acabadora, aquela que vai acabar com aquele sofrimento que o Nicola apresenta, né?
mas ela é ao mesmo tempo muito religiosa. Ela diz: não sou eu que abro as portas para a morte, quem faz isso é Deus. E ela é muito católica e muito da religiosidade dela, sincrética, é evidente nesse romance, né? Aqui, um spoiler, mas enfim, o próprio nome do romance já é um spoiler. Sabendo o que é a acabadora, ela no fim aceita cumprir o ritual. Ela aceita cumprir o ritual e fazer de fato o que Nicola pede para ela, que é literalmente acabar com ele, acabar com o sofrimento dele. E assim, a gente está pensando que esse romance, né, esse livro, ele fala diretamente sobre catolicismo. E a morte não é algo trivial quando a gente pensa em todo esse imaginário católico, cristão e tudo mais, né? Então, essa potência narrativa é muito pesada, assim. Não trouxe nenhum trecho porque eu acho que vocês podem ler lá. É muito interessante, é um livro curto, um livro muito instigante desse ponto de vista da religião, da feminilidade, da bruxaria, né, da estregoneria sarda, tudo mais. E essa situação com o Nicola não é só algo que é ligado a ela nessa área mais mística, enquanto acabadora, mas também é algo que ecoa a memória dela de jovem, né? Porque quando ela era jovem, ela teve um pretendente que foi lutar na Grande Guerra, né? Na guerra, no caso, Segunda Guerra Mundial. É, ela tinha um pretendente que foi para a guerra e eles tinham essas conversas, né? E se eu ficar inválido? É, enfim, essa situação de estar inválido, de se sentir assim como Nicola se sente, é algo que ecoa a juventude da Bonária, porque existiu uma juventude da Bonária, ela não foi sempre velha, né? Então, para ela, existe uma situação delicada aqui, enquanto acabadora, porque é sempre uma questão ética, então a gente pode analisar também, fazer uma leitura do ponto de vista ético sobre a eutanásia, sobre morte, a partir desse romance, mas é também uma questão com a feminilidade dela, com ela enquanto personagem feminina, né? E aqui, gente, eu queria dar menos spoilers possível, né? Falar um pouco menos sobre como isso é descrito aqui, então não trouxe nenhum trecho nesse sentido. Mas eu queria falar sobre o que de fato acontece, porque de fato ela cumpre o ritual de acabadora, ela acaba com o Nicola, e o Nicola tem um irmão. O irmão dela, o irmão dele, o Andrea, é um grande amigo da Maria, grande amigo barra apaixonado pela Maria desde a infância e tudo mais. O Andrea, ele vê, porque é na casa dele que esse ritual se cumpre. Ele percebe e ele se mostra extremamente traumatizado com aquilo que acontece, né? Não só com o irmão morto, não só é, com essa aura misteriosa da acabadora ao redor da casa dele, todo o sofrimento de ter um irmão doente, ele se sente envergonhado de fazer as coisas perto do irmão que não tem perna, então ele quer andar de bicicleta, mas ele faz isso escondido por causa do irmão, enfim. E ele tem conversas com a Maria sobre isso. E quando, na manhã seguinte, a morte do Nicola, a Maria vai fazer as condolências para a família, ele pede a Maria em casamento. E aqui eles já são quase adultos, né? Já final da adolescência. Ele pede a Maria em casamento. E ela fica assim: Meu Deus, mas seu irmão morreu. Vim aqui te prestar condolências e você me pede em casamento, você tá maluco? É um diálogo assim esquisito. E ele tá tão traumatizado, tão transtornado de ter ficado sem dormir, de ter, né, presenciado o ritual. Ele conta pra Maria. Ele fica com raiva porque ela falou não, e ele conta pra Maria. Depois ele tenta descontar, ele fala: ah, não, não foi, não, não é nada disso, inventei tudo. Mas a Maria é esperta. Ela fica com essa pulga atrás da orelha. E ela diz, e a narrativa nos diz diversas vezes: ci sono cose che si fanno e ci sono cose che non si fanno. Existem coisas que a gente faz e coisas que a gente não faz, coisas que são feitas, coisas que não são feitas. E a Maria fica ponderando, né? E ela vai embora. Ela vai embora, deixa a família lá, deixa o morto lá, vai embora, vai para casa, vai cozinhar. E fica pensando, fica matutando: será que o André inventou aquilo? Será que não? Será que eu tenho que confrontar? A véia sai de noite desde que eu sou criança. E ela se questiona. Se questiona, tem todo um drama, né? Nesse. E aí a gente já
tá na metade do romance. Tá na metade do romance, página 105, 106 ali, que seria esse final dessa primeira parte, dessa segunda parte do romance. Ela fica pensando em como que ela vai confrontar a Bonária quando a Bonária voltar das condolências ali da família Bastille. E quando ela de fato confronta essa mãe, ela não consegue mentir. E é um papo meio misterioso, no sentido de a mãe fala, eu ia te contar quando você estivesse pronta, porque precisava existir um ritual. E, e aí tem detalhes do que a Bonária faz, tem detalhes ritualísticos mesmo, de como a acabadora é e se dá, e como a Maria precisava estar pronta para saber sobre aquilo. E a Maria fica, evidentemente, transtornada, né, de ver tudo aquilo que ela conhecia e construiu com base na confiança nessa mãe de criação ao longo de toda a vida, toda a juventude, né? Ela vê aquilo ruir, ela vê aquela relação ruir, né? Porque, enfim, o Nicola tinha praticamente a idade dela, um pouco mais, né? Então ela fica transtornada, fica muito mal. E ela vai embora, ela sai de casa e ela vai para o único lugar seguro para ela, lugar que estava além da Sardenha, porque se a acabadora era um conceito sardo, ela precisava ir em direção a alguém que fosse compreender isso de uma outra maneira. Então, pensando ali em toda essa questão do espaço, para onde é que ela vai? Me parece muito claro nesse aspecto, isso não me surpreendeu. Ela foi em direção à professora, que não é sarda, né? E aí, no meio desse evento, né, ela vai até a casa da professora e pede ajuda, sem contar necessariamente o que aconteceu. Porque é nesse momento que a Maria entende que todo mundo sabia quem era a Bonária, menos ela. E, e aí, esse trecho, que é o último trecho que eu vou ler nessa aula, né? Desse momento. Un'altra vita. Questo le aveva detto maestra Luciana. Ti serve un'altra vita dove nessuno sappia chi sei, di chi o di cosa sei figlia. Un'altra vita, le ripeteva Luciana Telani con decisione, come se fosse niente rinascere. Eppure si rivelarono parole adatte. La maestra spesso ne hanno qualcuna da parte per le evenienze come quelle, la possibilità di determinare almeno una delle sue troppe nascite. Più di ogni altra spinta poteva convincere Maria a partire con tanta rapidità. Stare sul mare tra Olbia e Genova, aggrappata alla ringhiera appiccicosa di salsedine del ponte della Tirrenia, la fece sentire forte, adulta, quasi libera, senza quell'ombra negli occhi che spesso conservava per tutta la vita chi emigrava forzatamente per mangiare. Gente per nulla ansiosa di battesimi, in cui fosse possibile scegliersi il nome da soli, ricominciare altrove, tagliarsi il cordone in un momento preciso dell'esistenza scelto da lei, senza levatrici né debiti apparenti. Fece sentire Maria come quel giorno di tanti anni prima, nel cortile di Anna Teresa Listrù, quando sotto la pianta del limone già decideva da sola che cosa era meglio impastare dentro le torte de fango. Então a Maria tem um outro renascimento. Ela vai embora, ela sai fora da Sardenha, ela pega uma mala, vai embora. A maestra Luciana ajuda ela a viabilizar essa possibilidade. E aqui nessa cena ela tá num barco, ela tá pensando em tudo isso. Ela tá pensando que ela já renasceu como filha de uma outra mãe. E aqui ela vai renascer de novo, ela vai se dar uma outra oportunidade longe desse espaço que a circunda geograficamente, mas também culturalmente e de maneira muito profunda nos atravessamentos que ela tem a partir das construções de relações sociais que ela tem ali, né, nessa cidadezinha da onde ela vem. Ela vai embora. Para onde ela vai, né? Eu queria não dar tantos spoilers, mas ela vai para o norte da Itália, reconstruir a vida, recomeçar, renascer de novo, né? E ela tenta, a partir desse renascimento já adulta, silenciar essas memórias, essas vivências sardas, né? Essas relações que ela tem com todas essas memórias de ser filha de uma mulher miserável, pelo primeiro nascimento, e filha de uma
acabadora, como segundo nascimento. Agora, ela é a pessoa que vai embora, que cuida, né? E ela vai para ser, como se diz isso em português? Ela vai ser babá, né? Ela vai ser babá na cidade de Torino e cuidar e essas memórias elas não conseguem ser totalmente silenciadas, né? Ela acaba sempre voltando, voltando. E no final, o final do livro também é impressionante, impressionante. Não vou contar o que acontece porque eu quero que vocês leiam. Espero que o curso tenha instigado vocês a ler esse romance que é muito legal. Mas eu queria amarrar a leitura do livro e trazendo, né, esse ciclo de aulas que a gente fez, né, pensando em todo esse caminho, pensando que a gente começou ali com a Grazia Deledda, a gente começou ali falando sobre Sardenha mítica, sobre civilização nurágica, sobre todos esses atravessamentos inconstantes que a Sardenha teve enquanto geografia, como que isso se dá na literatura do século XX, que é a Grazia Deledda, mais que qualquer outro, mas como isso já tinha um ar um pouco místico ali, um pouco de ilha, do espaço da ilha enquanto lugar misterioso, enquanto lugar que impacta ali aqueles enredos que são narrados, né? E como aquilo é também parte do local para o universal. Como a gente viu também esses atravessamentos no feminino, como a civilização sarda é profundamente ligada ao feminino, a gente discutiu bastante isso através do Unifoy, discutimos também, pensando na ensaística da Múrdia, como ela traz isso, né? Como ela traz a Maria, a figura de Maria, Maria Mãe de Jesus, né? No caso, lá no Ave Mary, como ela tem essas preocupações mais ligadas à religiosidade e como isso se dá também no Acabadora, que é também um romance que tem tudo isso que a gente comentou desde o começo do curso, né? Ele tem muito do espaço sardo, da cultura sarda, desses atravessamentos que a cultura sarda tem desde essas civilizações antigas da Sardenha, para esses atravessamentos, para a língua sarda, para tudo isso. E, ao mesmo tempo, esse romance, trazendo tudo isso na bagagem, mistura questões contemporâneas, como a morte, a maternidade, a velhice, a doença, a eutanásia, tudo isso fazendo um romance que é muito de estregoneria, muito de bruxaria, né? Muito de mistério, até um pouco gótico, assim, se a gente, se me permitem um pouco avançar nesse sentido. Então, eu vejo, né, e eu tentei mostrar um pouco a partir desse programa para vocês, que a nova literatura sarda, ela é muito cíclica com relação ao cânone da literatura sarda do século XX, que é a Grazia Deledda, né, mas ela é também muito ligada à contemporaneidade. Ela revisita esses temas que já são mais antigos, mas traz um frescor do que existe de contemporâneo também, né? Eu acho que o Acabadora, ele é a prova disso, ele é um romance que fez muito sucesso, não por acaso, né? E eu acho que ele consegue sintetizar um pouco do que é a literatura sarda contemporânea e de como a Sardenha é atravessada por esse imaginário de mulheres, mulheres que são fortes, mulheres que são protagonistas e que vivem um imaginário feminino também muito cíclico. Sobre a Acabadora, tem esse romance, tem um documentário que está disponível, legendado no YouTube, em português, sobre a Acabadora, muito legal o documentário, inclusive, e é algo que a Murdia pegou como motivo para escrever seu livro, e é isso que eu tenho investigado, assim, né, como o espaço sardo está ali nesse romance, como que esse espaço molda a relação entre essa mãe e essa filha de criação, a partir desse conceito que é a acabadora, mas também do conceito que é a filha de alma. E, enfim, muito legal isso da Sardenha, gente. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Eu espero que essa leitura tenha sido instigante. Decidi não colocar o final de propósito, para vocês lerem lá a terceira parte do romance, que é quando a Maria sai da Sardenha, o que acontece com ela, o que acontece com a velha, sem a Maria. E é isso. É isso. E aqui tem uma bibliografia do que eu li para poder construir algumas coisas, né? E esse livro em português. Sim.
E a partir do Acabador a gente tem muito contato, né? A Patrícia falou aqui que esse livro foi a porta de entrada para o universo da Múrdia, e eu fiquei curiosa sobre ela a partir da Acabadora, porque ele é uma criação narrativa dela que é muito instigante, e a ensaística dela também é muito instigante em outros temas. É uma pessoa muito multifacetada, ela fala de muita coisa, ela tem uma produção muito interessante. Quando a gente pensa em biografias, né, a Múrdia, ela consegue falar sobre diversas mulheres, figuras femininas. O feminismo é o grande tema dela, né? E ela tem o podcast Morgana, que se transformou em livros, são 3 volumes do Morgana. Então, ela tem uma produção intelectual muito interessante. Mas, enfim, eu sou da literatura, né? Da produção de ficção. E eu acho esse romance fenomenal. Assim, espero que vocês gostem. Caso vocês o leiam, eu coloquei lá no nosso Classroom, tanto a versão em italiano quanto a versão em português, e eu recomendo que vocês leiam. Tá tudo lá, enfim. E se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, esse é o momento, assim, a gente ainda tem um tempinho. Ai, hoje eu falei, hein? Nossa, pode falar, Emily. Oi, Raquel, dá pra me ouvir? Dá sim, pode falar. Tá, se tiver barulho de ventilador ou cachorro, vamos relevando. Na verdade, eu queria só fazer um comentário geral, assim, sobre as aulas. Agradecer também, porque... Principalmente agradecer, né, pelo curso. A tua pesquisa é incrível. Eu também sou mestranda. Também literatura, mas literatura amazonense. E eu sou de história, né, da área de história, então faço essa leitura entre ficção e relato histórico. E eu tenho um grande interesse por literatura italiana. Preciso confessar que é por causa da Helena Ferrante. Eu sou uma grande fã da Helena, assim. Já li a tetralogia toda, vários outros livros avulsos. O último que eu li dela foi Dias de Abandono. E tenho vontade de, no doutorado, talvez ingressar para uma literatura italiana, enfim. Principalmente voltada à Helena. Atualmente estou lendo o Domenico Starnone, Laços. E, enfim, eu gostei muito de conhecer essa autora, de fato, não tinha ouvido falar ainda. Gosto muito dessa dinâmica que fala sobre o feminino na literatura. Na última oferta dos cursos da USP, agora de verão, do início do ano, eu fiz um curso de representação das bruxas na literatura, então foi muito legal também com uma mestranda, né, do Departamento de Letras, foi muito interessante. E eu achei muito. A minha referência de literatura italiana feminina é a Ferrante, né? Também a Alba de Céspedes, mas, enfim, mais a Ferrante, e é muito interessante como que, primeiro, né, o italiano, na minha concepção, a gente tem muita relação, o mundo e a cultura italiana com a cultura latina, de modo geral, a forma que a gente fala de briga, a forma que constrói relações familiares, dramas familiares, é um tom mais denso que perpassa o nosso histórico, né, nosso contexto histórico, social, político, econômico, enfim. E também a dimensão, eu só li os trechos, né, acompanhando aqui contigo desse livro, mas a tensão presente nas narrativas, na forma, esse diálogo da Bonária com a professora, como que é tenso estar nesse contexto de leitor e estar vivenciando que parece que a qualquer momento vai acontecer uma briga, uma discussão e não acontece. Enfim, eu acho tudo isso muito interessante e acredito que ler literatura contemporânea, que é um dos maiores interesses meus atuais, é muito como uma tentativa de se situar enquanto sujeito histórico, né, enquanto mulher também, e entender que esses atravessamentos temáticos de feminino, maternidade, de fato atravessam mulheres em todas as partes do mundo e que vivenciam isso conforme a sua cultura, sua história, a sociedade em que está inserida, enfim, esses atravessamentos entre o se constituir enquanto mulher dentro de uma cultura, e eu acho que esse romance que tu apresentou aqui pra gente traz muito disso, porque o que é acabadora se não esse elemento histórico-social da Sardenha, né, da Itália. Enfim, era só um comentário geral que eu queria fazer. E agradecer também, depois eu vou entrar em contato contigo por e-mail para trocar umas figurinhas. E é isso.
Poxa, muito legal o seu comentário, gostei demais. Vamos conversar depois. Muito, muito interessante tudo isso que você trouxe. E com certeza, acho que estudar literatura contemporânea é também estudar o nosso tempo, é ler o nosso tempo a partir da literatura, né? É algo que é meu grande interesse. Você falou, é, sobre o que você estuda também, que é muito legal. Acho que tem muita coisa que está acontecendo agora que a gente pode ler, estudar, né, e conhecer mais. Eu, na verdade, tenho esse interesse menos ligado à questão de gênero, né, menos de estudar o feminino, embora isso seja essencial para estudar Michela Murgia. O meu grande tema, né, meu grande interesse é o espaço, como comentei nas aulas, ao longo de todo o curso. Mas, assim, uma coisa não se separa da outra, né, nem no enredo, nem na leitura, nem na vida, né, são vários atravessamentos que se dão assim a partir da literatura. E eu espero que você venha para a literatura italiana, muito legal. Fico muito feliz que você tenha gostado. Acho que esse tipo de curso é uma chance da gente conhecer pessoas, né? Eu estou aqui dando esse curso também para me incentivar a escrever. E não só escrever, mas compartilhar o que eu tenho lido, o que eu tenho estudado, né, sobre a Murgia, enquanto primeira pesquisa sobre ela no Brasil e tudo mais. Então, fico muito feliz de compartilhar com vocês. Tem uma outra pergunta, fiquei muito curiosa para saber o final do livro. Aqui, restou dúvida em relação ao repertório da crença espraiada pelo enredo literário. A realidade cíclica pode ser vista como reflexo da vida real, o que pode ser considerado como retomada, repetição, falta de inventividade, ruptura nessa órbita. Eu acho que sempre que a gente estuda literatura, eu não sei se esse é um bom ponto de partida, assim, né? O que é reflexo da vida real? Tudo e nada, né? Porque a gente está estudando um texto ficcional que tem ali uma base em uma figura que, se você vê ali no documentário sobre a acabadora, ela é uma figura que existiu, que existe de certa forma, assim como a titadora, que é a carpideira, existe de certa forma, mas qual é o misticismo em volta dessa figura, pensando enquanto figura folclórica cultural? Agora, se a gente for para uma questão da narrativa, é uma narrativa, uma história inventada, ficcional. E aí eu acho que como essa ruptura desse ciclo ali em torno dessa figura, não sei se eu estou respondendo a pergunta corretamente, mas isso se dá a partir do próprio enredo. E o final, o que acontece com a Maria, é também parte desse atravessamento que essa figura sarda tem ali naquele imaginário e também no romance, né, de maneira muito disruptiva, eu diria, por parte da obra da Murgia. Eu consegui, então, deixar todo mundo curioso, todo mundo aqui no chat está muito curioso para ler o livro, fico feliz. Aqui, uma outra coisa, eu vejo muitos dos temas mencionados na literatura argentina e boliviana. São muitas as autoras que abarcam essas temáticas que ganharam relevância nos últimos anos, como a Mariana Enríquez, a Giovanna Riviero. Gostei muito do curso por isso. Poxa, eu fico muito feliz. Eu acho que quando a gente estuda literatura escrita por mulheres, a gente pode explorar muita coisa, conhecer muita coisa legal, muitas mulheres que escreveram ali ao longo dos anos e entender um pouco o papel dessas mulheres enquanto narradoras também. Eu fico muito feliz de ter uma contribuição nesse sentido, embora minha pesquisa não seja sobre gênero necessariamente, acho que a gente vai enriquecendo as pesquisas umas das outras aqui na academia, que é o nosso espaço de construção do conhecimento, né, na literatura. Fico muito feliz. Enfim, eu gosto demais. Eu gostei muito. Foi a primeira vez, gente, que eu dei um curso assim de extensão. É, Foram dias incríveis com você, muito obrigada. Não conheço muito da literatura italiana, menos ainda da literatura sarda. Foi uma porta de entrada maravilhosa. Obrigada, obrigada a você, Cláudia. Fico muito feliz. Eu acho. Você que mandou o e-mail, né? Muito fofo. Eu ainda estou com muitas coisas para responder, mas eu fico muito feliz. Acho que foi uma oportunidade. Meu mestrado ainda está no começo, gente. Eu fiz o primeiro semestre, fiz uma matéria só sobre memória, então eu estudei bastante a questão da memória no Acabadora. Agora eu vou estudar a teoria do romance para ter um repertório teórico para dar uma robustez teórica, né, para minha dissertação. Mas é isso. Estudar literatura é ler, é conhecer a partir das leituras, né? E eu achei, junto com a minha orientadora, né, a professora Adriana Iose Klein, do nosso departamento de italianística, a gente achou que seria uma oportunidade bacana compartilhar, né? Eu trabalho com curso livre de italiano, sou professora de língua e cultura italiana,
autônoma, enfim, produtora de conteúdo na internet, então faço muito conteúdo sobre italiano, e eu achei que esse espaço desse curso era uma possibilidade de mostrar para outras pessoas o que eu tenho lido, o que eu tenho feito academicamente, em um espaço livre, um curso gratuito que vai ficar disponível para várias pessoas assistirem no YouTube depois, terem acesso a esses materiais também depois, porque acho que é uma maneira também de incentivar a pesquisa, incentivar o diálogo, que é a parte principal do mestrado, né? Apesar de ser um processo bastante solitário, acho que a gente pode se fortalecer enquanto rede de pesquisadores a partir de uma iniciativa como essa, que é a dos cursos de inverno e dos cursos de verão também. E quem sabe, né, no verão eu faço um outro sobre o mesmo tema, mas de um jeito diferente. É isso. E estou muito feliz, muito obrigada, gente. Alguém mais tem mais alguma outra pergunta, alguma outra coisa para comentar? Só dizer que eu não ouvi em momento nenhum o cachorrinho. Não? Não deu para ouvir em momento nenhum. Eu acho que o som foi abafado aí pelo microfone. Nossa, que bom. Então significa que o microfone é muito bom, porque ele latiu muitas vezes hoje, gente. Esse querido. Ah, mas que bom, fico muito feliz. Espero que vocês leiam Michela Murgia, leiam em português ou em italiano, enfim. Fico muito feliz de compartilhar com vocês. E tá tudo lá no nosso Google Classroom. Vou colocar o documentário também sobre a acabadora. Vocês podem assistir, tá no YouTube. É interessante. É meio assim, um pouco Discovery Channel, assim, mas é interessante. E eu fico muito feliz de poder ter possibilitado, né? A Loris falou aqui, conhecer a literatura italiana por uma escritora tão extraordinária e multifacetada como a Murgia é sensacional. Para mim também, eu quis estudar literatura contemporânea e ter escolhido a Murgia foi uma decisão muito acertada, porque ela é isso, né? Ela é um pouco do que é a Itália contemporânea. É atravessamentos políticos, questões de gênero, questões éticas e narrativa bem escrita, interessantíssima. E é uma escritora fenomenal, maravilhosa. Fico muito feliz de ser a primeira pesquisadora que estuda a Murgia em específico no Brasil. Então, vou falar muito sobre ela, muitos eventos, tudo que eu puder participar para divulgá-la, eu vou fazer. Sim. E qualquer coisa, gente, se vocês quiserem conversar comigo, tô sempre no Instagram, sempre no e-mail. Eu mandei o meu número para vocês também. Quem também tiver aí no mestrado, quiser trocar ideia, figurinha, pode falar comigo. E a gente vai conversando, qualquer dúvida, qualquer questão, estou sempre à disposição. Va bene? Grazie mille, è stato un enorme piacere. Bacio. Beijo, gente. Bom restinho de semana. Tchau.